Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem e que estejam prontos para mais uma aula de literatura. E bora lá, né? Na aula passada, pessoal, começamos a falar sobre os movimentos de vanguarda que vão acontecer na Europa aí no início do século XX, que se estende aí dos anos de 1900 até 1920. Esse período na Europa é um período bem movimentado, né? Porque nós vamos ter grandes revoluções tecnológicas acontecendo, né? O mundo moderno ele vem, o capitalismo ganha um formato, né? Que vai refletir na vida das pessoas, no pensamento, na maneira de se comportar. E a vanguarda europeia ela vai retratar esse mundo em transformação, em uma transformação muito rápida, né? Vai trazer toda a expectativa do homem moderno, mas também as angústias do homem moderno, os problemas da modernidade, o problema do avanço aí do capitalismo, né? Do avanço do neoliberalismo, né, dos governos autoritários. Então, a gente tem aí um movimento artístico que vai retratar o que acontece no início do século XX. E nas aulas passadas, aliás, na aula passada, nós falamos um pouquinho aí desse contexto histórico, falamos um pouquinho do início do século XX, né? Falamos das tecnologias que vão surgir, do carro, do trem, né, da comunicação através do telégrafo, do telefone, as máquinas voadoras. Temos aí Santos Dumont trazendo as suas máquinas, as suas engenhocas, dando a primeira volta na Torre Eiffel. Então, olha só como é que o homem está num momento de grande transformação, em triunfo, né? O modernismo chega com grande força, trazendo uma grande euforia, mas ao mesmo tempo trazendo também um pessimismo muito grande, que por conta desse avanço, né, dessa transformação do capitalismo, você vai ter novas formas de pensar esse capitalismo, novos governos, é o avanço do autoritarismo, do fascismo, mais para frente do surgimento do nazismo. Então, esse movimento de vanguarda não vai retratar só a euforia da modernidade, mas também toda a angústia que vem com ela, ok? E, claro, é um movimento que tende a romper com as formas anteriores, a romper com as tradições clássicas de produção artística, né? Traz uma arte totalmente diferente do que os olhos tinham visto até então, ok? E aí, nós falamos na aula passada sobre o futurismo. O futurismo é esse movimento que surge com o Filippo Marinetti, um artista que produz aí o Manifesto Futurista, né, e publica em 1909 esse manifesto, falando o que é o futurismo, falando o que é ser um artista futurista, né? Esse movimento que rompe com as formas anteriores, que vai influenciar os outros movimentos que nós vamos falar agora, que vai vangloriar essa vida de modernidade, né? Todos esses avanços tecnológicos vão também elogiar a guerra, vão ver a guerra como uma forma de higienização, né? Quem não viu a aula passada, veja e vejam os vídeos de apoio que eu coloquei para vocês que vão falar do futurismo. É bacana para vocês entenderem esse movimento, já que a gente não vai se aprofundar tanto, que a ideia é que vocês saibam o que foram esses movimentos e quais as características desse movimento vai chegar para a nossa literatura, ok? E hoje nós vamos falar de um outro movimento muito, muito bacana, que é o movimento expressionista. E aqui ao meu fundo, tá? Quero que vocês olhem esse quadro lindo e maravilhoso. Vou chegar um pouquinho para cá, para vocês poderem ver. Ó, vou sair um pouquinho da tela. Essa é a Noite Estrelada de Van Gogh, é um quadro que eu sou fanática nele, acho lindo, faz parte do expressionismo, tá? Vocês vão entender como que se dá esse movimento. E deixa eu compartilhar, então,
a minha tela de expressionismo com vocês. Agora vocês já estão vendo aí. Aumentar um pouquinho meu rosto, para que vocês me vejam também. Bem, vamos lá então falar do movimento expressionista, tá? O movimento expressionista, ele vem em sequência aí do futurismo, mas a gente já pode falar de expressionismo desde o final do século XIX, porque o expressionismo é um movimento que, na verdade, ele surge em oposição ao impressionismo, que está dentro da ideia do simbolismo. Lembra lá, final do século XIX, parnasianismo, simbolismo, que nós já falamos um pouquinho nas aulas passadas, também vídeo de apoio, dá uma olhada lá, tá? E aí, meninos, o simbolismo traz aí dentro o impressionismo. E aí o impressionismo vai ser um movimento que, como o nome já diz, traz a impressão do ambiente pelo artista. Então, é algo do interior para fora, tá? Principalmente em relação à incidência de luz. Então, a ideia é retratar ambientes abertos, né? Coisa que não era tão fácil para ser feito antigamente, né, retratar de fato os ambientes sem ser um cenário inventado, criado. Pegar mesmo, levar a tela para o lado de fora e pintar, vendo aquilo ali. Né, com algumas tecnologias, né, como colocar tinta em tubinho, vai facilitar, né, isso aí, que a arte saia, né, dos ateliês. E aí, então, você tem esse ambiente visto pelo artista. O expressionismo é o contrário, é a sensação desse ambiente que vai ser introjetada pelo artista. Agora é de fora para dentro. O problema é que o fora o bicho está pegando, né? O fora está antecipando uma guerra. O fora traz a angústia da correria da vida urbana, da vida moderna, da exploração do trabalho. O fora agora tem muita questão para ser pensada e refletida, ok? E aí, então, surge o expressionismo. O expressionismo não é uma arte de imitação, porque para o expressionista, a arte não é imitação. O que ele deixa isso muito claro? Porque se a gente volta lá no parnasianismo, final do século XIX, a arte parnasiana é uma arte de cópia. Se a gente olha ali um impressionista, ele vai retratar o fora, ele vai copiar o exterior. A ideia não é copiar, não é imitar, porque para o expressionista, a criação é algo subjetivo, é meu, é individual, é livre, é expressão dos sentimentos. Ok? Deu já para perceber isso? Isso é um ponto importante para entender esse movimento. A realidade que circunda o artista, pessoal, é uma realidade horrível. Como eu disse, o lado de fora está cheio de problemas. Não tem só esse cenário bonitinho, esse jardim lindo, que eu vou lá e vejo como a luz incide naquilo ali e pinto. Não, vai para além desse ambiente, né? Vai pegar o que está acontecendo no mundo. Então, como a gente tem uma realidade horrível que vai circundar o artista, isso acaba se voltando para a sua arte, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai deformar ou ele vai eliminar essa realidade. A razão é o objeto de descrédito. Ser tão racional, tão equilibrado, como os movimentos do final do século XIX, leva ao homem uma descrença. Porque se fosse tão racional assim, tão equilibrado, não estaríamos vivendo um momento de pré-guerra, né? Então, vira-se objeto de descrédito. Para que a razão? A arte é criada agora sem obstáculos. Sem obstáculos convencionais. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui, gente. Isso. O que representa um
repúdio à repressão social. Então, olha só, né? Vai tentar retratar esse social aí. A vivência da dor deriva do sentido trágico da vida e causa uma deformação torturada. Vivência da dor, gente, né? De ver essa realidade agora muito doída, ver que a razão, que a ciência não dá conta dos sentimentos humanos, do comportamento humano, como se esperava lá no século XIX, por exemplo, no naturalismo. Você usar o determinismo para poder justificar comportamentos. Não dá conta. A arte se desvincula do conceito de belo e feio e torna-se uma forma de contestação. Isso é uma coisa bacana de se guardar, tá? Não é que o expressionismo passa para o feio ou abandona o belo, não é isso, tá? É uma maneira nova de retratar a realidade. E claro, porque o belo vai lembrar essa ideia de perfeição, só que o momento aqui não tem nada de perfeição. Estamos falando de um momento que antecede a guerra. A guerra começa em 1914. A Europa está em crise nesse momento, gente. Então, como manter a razão? Como a razão vai ser um objeto de crença? Não cabe mais, tá? Então, o expressionismo vem para retratar isso. E aí temos esse famosíssimo quadro de O Grito, que olha só a data, gente, de 1893, isso lá no final do século XIX. Então, o expressionismo ele já vem de lá. Só que ele vai ganhando forma, ganha status a partir do século XX, a partir de 1910, se não me engano, tá? E aqui a gente já consegue ver essa ideia que o expressionismo quer retratar. Olha a imagem, né? Que não é uma imagem do belo, não traz essa forma equilibrada, tudo bonitinho, pensado, medido, não. Você tem agora uma pincelada muito, né, mais solta aí, parece que muito mais forte, como aqui, ó, na Noite Estrelada de Van Gogh, tá vendo, ó? Você tem aqui essas pinceladas, vou até voltar aqui para vocês verem. Olha lá, essas pinceladas muito mais fortes. E aí eu volto aqui, peraí, vamos compartilhar de novo. Aí aqui você tem as cores muito fortes sendo usadas, o vermelho, o amarelo, o preto, o cinza, essas cores quentes vão aparecer na obra, né, dos expressionistas. E olha essa imagem aqui, né? No expressionismo é muito comum você usar da caricatura. E aqui a gente tem a caricatura de um ser humano, né? Porque, primeiro momento, você olha e você não sabe o que é isso. É um homem, uma mulher, é um ET? O que é isso? É a caricatura do ser humano, um ser humano que berra, que grita, que se assusta, e o ambiente reflete toda essa angústia desse homem. Olha o céu vermelho, olha o rio negro, e ao fundo duas imagens, duas manchas, que a gente não sabe se são pessoas que caminham em direção desse homem que grita, se são fantasmas, espectros que estão vindo para cima dele. O que será essa mancha, né? E aí ele se assusta e ele berra, desculpa. E aí retratando essa ideia, né, da dor, né, do sofrimento desse período. Muito bacana, né? E aqui, né, Edvard Munch, né, na verdade se lê Edvard Munch. E aí a gente tem um quadro europeu. Mas e no Brasil? Isso também acontece? Claro, o expressionismo está presente. Na aula passada eu botei um retrato aqui, uma imagem, né? Deixa eu passar minha fotinho para cá. Eu coloquei aqui a imagem, né, da família de retirantes de
Portinari, e agora eu repito uma outra imagem, olha só, é da mesma família. Portinari fez uma sequência de, se não me engano, mais de 30 quadros retratando a história dessa família na década de 40, tá? E olha só, a gente vê aqui traços do expressionismo. Primeiro, né, o ambiente refletindo na arte do artista. E aí ele está falando de uma família de retirantes no Nordeste, uma família que vive no sertão. Então não tem jeito de ser uma família feliz, alegre, sorridente. Ele vai trazer o sofrimento de uma família de retirante, uma família que não tem aonde ficar, que precisa fugir da seca. E aí, nesse quadro chamado Criança Morta, a gente consegue observar outros detalhes que nos chamam muita atenção. Como eu disse, no expressionismo é muito característico a caricatura da realidade, né? Caricaturar essa realidade. Então, a gente tem a caricatura dessa família que chora por conta da sua criança, desse bebê que morre. Se vocês lembrarem da aula passada, vocês vão lembrar que tinha um bebê no colo de uma mãe, né? Esse bebê agora morre, essa criança morre, morre de fome, morre de sede, né? E a mãe então se debruça sobre essa criança, lamentando a sua morte. Mas olha o que nos chama atenção, né? Nesse quadro. Olha o tamanho dessa mãe. Essa mãe está agachada, né? Imagina se ela tivesse em pé, ela não caberia na tela. A tela é muito grande, né? A mãe é muito grande para a tela, não caberia nessa tela. E essa criança também, esse bebê é um bebê muito grande. É muito comum a gente achar encontrar na obra de Portinari essa característica. Ele destaca, ele aumenta aquilo que ele quer destacar. Então, no caso aqui, é a dor da mãe que perde um filho, é a dor da família que perde um ente querido. Olha o tanto que essa menina chora, olha o tamanho das lágrimas que desce dos olhos das pessoas que estão aqui sofrendo também com a falta dessa criança, com a perda dessa criança. Ok? A outra aqui, ó, uma criança desnutrida, tá vendo? Então, olha o tamanho da mão que segura essa criança. Então, isso aqui é o expressionismo. O expressionismo, ele quer trazer a realidade, né, para a tela. Mas é uma realidade que, né, não agrada. É uma realidade que muitas vezes a gente fecha os olhos. Então, o expressionismo, ele é uma arte de denúncia, né? Olha só. Tranquilo aqui? Outro quadro brasileiro, que é de Anita Malfatti. A gente vai falar dessa pintora, dessa artista nas nossas próximas aulas, principalmente quando a gente for falar do modernismo brasileiro. Ela vai ser uma peça-chave, uma peça essencial para o modernismo, não só ela, como Tarsila do Amaral. A gente vai falar deles mais para frente, tá? Mas a Anita Malfatti vai ser uma artista brasileira que foi para fora do Brasil, ficou nos Estados Unidos um tempo, aprendendo exatamente sobre essas novas técnicas, sobre essas vanguardas, e aí ela volta para o Brasil exatamente em 1917 e traz as suas obras, traz o que ela aprendeu sobre os movimentos futuristas, cubistas, expressionistas. E aí aqui a gente tem a imagem de um quadro chamado A Boba. Observem de novo a ideia da caricatura, não há um contorno muito claro, né, das imagens, a não ser da cadeira, que a gente consegue ver, mas da mulher, olha o rosto que vai se misturando com o corpo, que vai se misturando com o restante, né, da imagem do quadro, e a boba marca o olhar, esse olhar assim meio que de peixe morto, né? Ela retratou aqui uma estudante. O que sobressaem aqui, né?
no quadro. Esses elementos dramáticos, emocional, né? A temática é marginal porque isso aqui, a gente já estudou literatura marginal, né? Isso aqui não entra como algo acadêmico, não na época, né? Então tá bem fora do que eles achavam de perfeição artística. Ok? Então, Tarsila do Amaral aqui trazendo o expressionismo no Brasil também. Ok, meninos? E quando a gente fala de expressionismo na literatura? Bem, o expressionismo na literatura, ele é marcado por essa linguagem fragmentada, elíptica, construída por frases nominais, tá? Basicamente aglomeração de substantivos, adjetivos, vai se jogando palavras no texto, às vezes até sem sujeito. Despreocupação com a organização, como eu disse, vai colocando em estrofes e com o emprego de rimas ou de musicalidade. Combate à fome, a inércia, os valores do mundo burguês. Então, vai trazer também para a literatura essa angústia, esse sofrimento, esse mundo que está sendo explorado, o rico explorando do pobre. Isso também aparece na literatura. Olha só, no Brasil não teve a literatura expressionista, alguém assim que trouxesse muito do expressionismo, que fosse alguém que pudesse tomar como referência. Você tem aí um pouco do Augusto dos Anjos, trazendo um pouco desse expressionismo, né, dessa angústia de viver, dessas relações, né, do momento atual em que ele vivia. Então, tem um pouco do expressionismo na obra de Augusto dos Anjos, mas não podemos falar que ele é expressionista. Tem esse toque expressionista, tá? Lá fora, na Europa, o expressionismo na literatura teve muito mais força. Então, por isso, eu trouxe para vocês um poema aqui de Schirmut. Eu não sei ler esse nome. Olha só. Avançar, almejar, vida anseia, arrepiar, ficar, procurar olhares, morrer, crescer, ouvir, gritem profundamente, nós emudecemos. Olha só, gente, como é que se dá essa poesia, né? A gente vai colocando as palavras, observem que os conectivos, eles não aparecem, a pontuação é escassa. Por quê? Uma das características é essa aglomeração de substantivo e adjetivo, vai botando palavras no texto, né? E aí dá isso aqui. Muitas das vezes há esse cenário de tristeza, de angústia, de pessimismo em relação ao início do século XX. Tranquilo até aqui, meninos? Vamos para o próximo movimento, que é o cubismo. Bem, o que vem a ser o cubismo? O cubismo vai ser um movimento que, quando, claro, falamos, logicamente, lembramos de Pablo Picasso. Esse vai ser o grande nome que vai representar o cubismo. E aí a gente tem como ponto de partida desse movimento, em 1907, um quadro chamado Les Demoiselles d'Avignon, ou seja, né, as madames, as damas de Avignon, que vai propor aí uma nova apreensão do real. O cubismo vai ser um movimento que sai aí do expressionismo, do futurismo, e que vai, de fato, negar essa ideia do belo, né? Vai romper com essa ideia do belo, do equilibrado, da razão, da perfeição, tá? Por quê? A técnica dos cubistas é a representação da realidade por meio de estruturas geométricas, desmontando os objetos que, remontados pelo espectador, deixassem transparecer uma estrutura superior essencial. Então, a gente tem uma obra agora feita
por imagens geométricas que vão ser montadas, que vão ser sobrepostas. É uma maneira de montar também essa realidade tão fragmentada do início do século XX. Tá? É captar, através de vários ângulos, essa realidade. E aí o cubismo traz o feio, traz o deformado mesmo, né? Traz o estranho para a gente se deparar com essa realidade que não é o normal, tá? Os cubistas afirmam que as coisas nunca aparecem como elas são, mas deformadas em todos os sentidos. Ou seja, quando a gente fala da nossa realidade, essa nossa fala, ela já está deformada, porque tem uma subjetividade nossa. Tem uma maneira muito individual de ver a realidade, de ver o mundo. Então, cada um vai falar da sua realidade, vai falar da realidade de uma maneira. A gente pode pegar um tema que é comum a todo mundo, mas cada um vai falar sobre aquela realidade de uma maneira, vai apontar algum ponto daquela realidade de uma maneira, vai sentir aquela realidade de uma maneira. Então, o cubismo ele expressa isso, ele expressa essa fragmentação da realidade. Ok? Vamos dar uma olhada, então, em Madame de Avignon. Vou agora mudar de novo meu rostinho para vocês poderem ver. Bem, meninos, olha só. Aqui nós temos um quadro em que nós temos, né, várias mulheres que se encontram nuas, né? Les demoiselles seria, né, as madames, na verdade são 5 prostitutas nuas que Picasso resolveu pintar. E observem que os traços já trazem essa característica da geometrização. Observem aqui os braços, são traços, né? São imagens grosseiras. Olha o seio já bicudo, nesse formato triangular, né? Um olho grande, um nariz muito pontudo, o cotovelo dessas mulheres, olha os seios, tá vendo? Olha aqui. Aí você tem o joelho, um joelho muito pontudo também, uma mulher muito abrutalhada, né? Porque a ideia não é trazer equilíbrio, não é retratar o belo de maneira alguma, mas retratar essa fragmentação e essa individualidade em relação à realidade. E aí você tem 3 mulheres, né, que estão aqui nuas, essa olha em direção para cá, né, para essa frente, e 2 que encaram diretamente, né, o telespectador lá, elas estão olhando para a gente, né? Assim, você está me olhando, né? Você está reparando os meus detalhes. E outras 2 que trazem exatamente essa deformação do belo, né? Que se opõe a essa ideia do belo. Essas 2 mulheres que trazem máscaras africanas, né? Olha aqui. São mulheres que trazem essa deformação da realidade. Uma que se encontra de costas, de cócoras, olha lá, perna aberta, tá vendo? Mas ela tá de costa e com o rosto totalmente virado para trás, exorcista purinho, né? Mas observem que elas representam essa deformação da realidade. Ok? Outro quadro. Mulher com Flor. Olha aqui, esse aqui tá bem cubista mesmo, olha, 1930, de Pablo Picasso, que assim se manifestou em certa ocasião. Toda a gente quer compreender a arte. Por que não tentam compreender as canções de um pássaro? Pessoas que querem explicar telas normalmente ladram para a árvore errada. Bem, por que ele está falando isso? Ele está falando que a arte não precisa de uma explicação, não precisa de uma racionalidade lógica. A arte é arte. Ela foge realmente do lógico. Ela vai para um outro campo que não é exatamente necessariamente ser o racional e nem precisa ser esse belo, esse equilibrado. Pode representar tantas outras coisas, né? Então,
Não tentem entender ou buscar justificativas nas vanguardas europeias que vocês não vão encontrar, gente. A vanguarda é uma ruptura, é uma nova forma, é algo totalmente novo, é por isso que é vanguarda, né? É aquilo que rompe com o passado, que traz algo novo ainda não visto. Por isso vai ser assim. Então a gente tem, olha o rosto dessa mulher, né? Olha os formatos geométricos que se encontram no quadro, as cores que são usadas, tá vendo? Isso tudo vai representar o cubismo. Tem um outro quadro que não está aqui, e eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Vou baixar aqui, eu quero ver se eu acho. Aqui, esse aqui que eu queria mostrar para vocês, ver se eu consigo abrir ele grande. Pronto. Vou interromper aqui, vou compartilhar uma outra tela. Esse aqui, tá? Que é o, não, obrigado, o Guernica. Vocês estão conseguindo ver? Esse aqui é um afresco. O que é um afresco? Isso aqui é como se fosse pintado num muro, numa parede, não é em quadro, e que vai representar exatamente toda a dor da guerra civil. Olha aqui, o quadro é de 1937. A guerra civil pela qual passava a Espanha nesse período. Então, ele retrata o sofrimento dessa guerra. Né? Tanto que a Espanha não entra na Segunda Guerra exatamente já por estar vivendo a sua guerra interior, né? Vive a guerra civil. Olha lá, a mãe que perde o filho, o sofrimento muito grande, né? Que vai fazer referência aqui a uma obra, né, lá do século XVI, de Michelangelo, Pietà. Esse quadro é cheio de referências da história da arte. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para o desespero, para o sofrimento, ó, pessoas mortas, o cavalo que tem uma língua pontuda, afiada, um homem que tem os braços para o alto, como se fosse assassinado. Também vai fazer referência a um quadro do século, se não me engano, 17, tá? E aqui tem várias referências. Olha só como que Picasso, então, também vai trazer a realidade para a sua arte. Então, vamos interromper e voltar para o nosso slide. E aí, temos a literatura cubista. Como é que o cubismo vai aparecer aí na literatura? A literatura cubista ela é muito fácil de poder observar, ela é fácil de ser identificada, tá? Por quê? Nós vamos ter, primeiramente, o humor, a marca do humor, tá? O anti-intelectualismo não vai apelar para a intelectualidade do leitor, valorização dos sentidos, então você tem muitas figuras que vão buscar o sensorial no texto, tá? Superposição de planos. Assim como a gente tem nas imagens, né? A gente volta aqui, né? Essa sobreposição, essa colagem das imagens, né? Uma imagem sobreposta à outra, vai se colando, vai se formando a imagem, uma colando sobre a outra, vai se mostrando essa fragmentação. Isso também acontece na poesia, uma poesia fragmentada. Também essa aglomeração de palavras que, ao ler, você cria uma narrativa, você conta uma história, você faz uma ligação das palavras sem ter muitos conectivos para ligar, tá? Então, a gente vai ter textos com frases breves, rápidas, essa ideia da cinematográfica. O cubismo se baseia nessa ideia do cinema.
E aí, se a gente pega o cinema lá nos seus primórdios, quando ele surge, a gente sabe que os filmes eram rodados naquelas máquinas que rodavam aqueles rolos de filme, né? E como se fazia o filme? Ia se batendo fotos muito rápidas e se fazendo colagem dessas imagens, uma após a outra. E aí, quando aquele filme era rodado, aquelas imagens iam em sequência, dava um movimento. Tá? A ideia da poesia cubista é mais ou menos isso: é você colar fragmentos e colocando fragmentos, e ao ler o texto, você cria uma história, como se tivesse ali o rolo de filme girando rapidamente, dando movimento à poesia, tá? E logismo não precisa de algo lógico, tá? Mais analógico do que lógico. Então, olha só esse poema. Poeminha cinético, né? Dá exatamente essa ideia aí de movimento. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá, assim, tropicando nas pernas. Olha lá como é que ele vai colocando as letrinhas, mostrando como se estivesse andando, trocando os passos. Olha só, era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto. Olha, você vai imaginando a cena. Um homem que chega bem vestido, aí ele vai caminhando, chega no botequim, ele senta, bebe e vai bebendo, e depois ele sai cambaleando do botequim. Tá vendo? Você no poema cubista, você consegue criar uma cena. Você consegue desenhar uma cena, tá? Um outro poema, esse brasileiro. A gente vai ver que no Brasil o cubismo fez sucesso. Nós vamos ter muito da nossa poesia usando o cubismo para trazer essa ideia da modernidade. Então, o Oswald de Andrade, que vai ser um dos autores que nós vamos estudar daqui a pouquinho, ele produziu esse poema. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Olha só a ideia do filme, do rolo de filme. Então você imagina, quer apanhar, soldado? Então você imagina um capoeirista andando pela rua e ele se depara com um soldado, né? E aí ele para de frente para o soldado e fala: Você quer apanhar, soldado? Ele enfrenta o soldado. E o soldado não entende, vai falar assim: esse homem é doido? Ele está me chamando para porrada, é isso mesmo? E aí ele fala: Quer apanhar? E aí o soldado fala: O quê? Aí ele repete: Quer apanhar? Antes do soldado responder qualquer coisa, lá, pernas e cabeças na calçada. Provavelmente o capoeirista já passou uma banda, já tampou o soldado no chão. Né? Então tem essa ideia do humor, né? Dessa colagem de imagens para se criar uma imagem inteira. Ok, meninos? Ficamos por aqui hoje. Na próxima aula vamos falar de dadaísmo e surrealismo para terminarmos as vanguardas. Ok? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, mande para mim lá nos comentários. Ok? Beijos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.